Obrigada a vocês que nos acompanham no canal do Centro Espírita Chico Xavier e mais uma noite de trabalho em nossa casa. Estudando o livro Gênesis, no capítulo 17, a gente está na parte das predições do Evangelho. Hoje a gente vai abordar sobre a morte e paixão de Cristo. Predições porque é o ato de prever. As previsões que contém no Evangelho, que Jesus falava o tempo inteiro. E nesse capítulo específico, nesse trecho que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar das formas que Jesus previa a sua morte. O tempo inteiro, ou as passagens do Evangelho em que ele fazia as previsões da sua morte. E aí a gente vai e faz umas perguntas, né? Será que é possível prever o futuro? Será que nós recebemos previsões do futuro? Jesus o fez? E como se dão essas previsões? E essas previsões, elas são mutáveis? No caso, as primeiras perguntas que a gente fala, porque aí às vezes a gente diz assim, a gente não deve acreditar muito em previsões. Não é assim que a gente escuta, principalmente hoje em dia, porque às vezes você escuta aí dizer, vidente fulano previu tal coisa, vidente ciclano previu outra coisa. Ou às vezes alguém chega para você e diz assim, Deus mandou te dizer que vai acontecer isso na tua vida. Será que a gente deve acreditar nisso? Será que isso é possível? E aí a gente vai, antes de prosseguir no capítulo aqui, lembrar de dissertações que Kardec traz nas obras básicas, as obras fundamentais, de que essas previsões, elas são possíveis sim, só que elas não aparecem, não chegam para a gente e a gente deve crer como uma forma de fatalidade, de que vai acontecer. E essas previsões, elas chegam de que forma? Ela não vai, eu não posso dizer exatamente tudo que vai acontecer na vida de alguém, mas a gente às vezes recebe intuições, ou por alguém, revelações por alguém, ou intuições, até mesmo em sonhos, ou em ideias que surgem na nossa cabeça, que a gente diz que é do nada, de possíveis coisas que podem acontecer na nossa vida. Só que aí o que vai acontecer? A gente vai ver isso aqui. Como é que isso que eu estou falando vai entrar nisso aqui, né? Como é que se dá? Vai dar, eu posso falar para alguém, eu posso ver em sonho, ou eu posso, em estado de vigília, vir um flash na minha memória de algo que pode acontecer. Só que o que é que acontece? Essas previsões, elas são mutáveis, quer dizer, ela pode mudar. As previsões, elas podem acontecer, mas elas podem mudar. Por que podem mudar? Porque vai depender das escolhas que a gente faz até o acontecimento daquele fato. Todo mundo sabe aqui que todo mundo aqui vai desencarnar, né? Porque a gente aqui está num corpo humano, mas nossa vida é em espírito. Mas só que a gente não sabe que dia a gente vai morrer, como a gente vai morrer, se vai morrer cedo, se vai morrer mais velho. Por que a gente não sabe? E a gente não deve querer saber. Porque isso vai depender da forma de vida que a gente leva. Então as coisas podem mudar. Eu posso me entregar, por exemplo, uma vida de vício desregrada e morrer num acidente, mas eu posso viver uma vida tranquila e ir até a velhice. Eu vou morrer sim, mas o que vai me levar a uma morte mais longa, mais próxima ou mais distante, vai ser a forma de vida e as escolhas que eu faço. Então as previsões, eu estou falando basicamente da morte, mas tudo enfim em nossa vida. A gente pode receber ideias de coisas que podem acontecer nas nossas vidas, mas essas ideias, elas não são totalmente como nos aparecem. Pode, por exemplo, você ter um sonho com um acidente, mas esse acidente pode não ser com você. Esse acidente pode não ser naquela viagem que você estava com medo de ir. Né? Pode ser em outro lugar ou com outra pessoa. Então, são coisas que podem acontecer, que acabam impactando na nossa vida. Mas não precisa ser exatamente como chega a revelação para a gente. Então, as previsões, elas podem mudar. No caso de Jesus,
ele fez as previsões? Fez. Né? A gente vai agora compreender e tentar entender um pouquinho como foi que ele fez e por que a gente deu tanto trabalho de entender. Eu digo a gente porque talvez um ou outro daquela época ainda esteja aqui atemando. E aí, no início mesmo do item lá das previsões sobre a morte de Jesus na Gênesis, que eles trazem é isso aqui, esse trecho exato. Após, né, depois da cura do lunático, Jesus vai, depois que acontece a cura, Jesus fala isso aqui. Só que antes da gente falar exatamente isso aí, vamos lembrar como foi a cura do lunático. O homem, né, o pai, desesperado, quando viu Jesus passar, foi rapidamente chamar o mestre, para pedir que o mestre libertasse o filho dele, que ora se jogava no fogo e ora se jogava na água. Esse é o caso do lunático. O espírito já tinha chegado ao grau de possessão de subjugar o corpo do jovem, que era um jovem mesmo, não era tipo um adolescente, se a gente for comparar, e fazia com que ele tivesse em risco o tempo inteiro. Só que o pai do menino já tinha pedido aos discípulos para expulsar o demônio daquele corpo. E aí, quando ele chega e chama Jesus, ele fala: já pedi aos teus discípulos, mas eles não puderam expulsar. E aí Jesus chega e aí ele vai e expulsa. Quando ele fala: ó raça incrédula, até quando estarei entre vós? Até quando sofrereis? E aí, depois que ele faz isso, que ele liberta o espírito, que ele ordena que o espírito saia, e aí a gente já sabe por que o espírito sai, né? Porque que o espírito obedece ao mestre e não aos discípulos. Porque Jesus tinha superioridade moral e fez com que aquele espírito tivesse vergonha de estar ali. Então, uma ordem de Jesus tinha que ser obedecida. Já os espíritos, cheios de erros e fraquezas, não intimidava o espírito que estava ali. E aí, depois que ele faz tudo isso, ele vai lá e fala: guardai bem nos vossos corações o que vos vou dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Isso aqui já era uma previsão da sua morte. Uma predição, né? Uma profecia, digamos assim. Ele já estava falando que, já começando a falar entre as suas ações. Eu considero assim hoje. É como se Jesus, ele estivesse falando em parábolas aqui, mas para chamar a atenção dos discípulos, para quê? Aprendam, porque vai chegar o momento que eu não estarei mais aqui. Né? Quando ele fala: ó raça incrédula, até quando estarei entre vós? Até quando ele estaria ali ensinando? É assim que tem que fazer. Para que tenha superioridade moral de expulsar um demônio de tal poder, é preciso que tenha o jejum e a oração. Não é isso que Jesus falava o tempo inteiro. O jejum, que hoje com o Espiritismo a gente já entende que é o jejum das nossas paixões, e não o jejum de fome. Então, quer dizer, esse aqui é o primeiro trecho que Kardec traz, que está em Lucas, capítulo 9, versículo 44 e 45. O que eu pude analisar é que há uma sequência. Ele fala num versículo, aí mais adiante, em outro versículo lá adiante, e mais adiante, em outro versículo. Ele dá um tempo, é como se ele estivesse se lembrando o tempo inteiro. Em cada evangelho é assim, mas é mais em Lucas e Mateus, que Jesus prevê a morte dele, que é os que Kardec traz. Aí aqui já mais adiante, Kardec traz essa reflexão, né? Jesus, a revelar a seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas, dos príncipes e dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de se ressuscitar, e ressuscitar ao terceiro dia. Aí nesse momento, ele está conversando com Pedro.
E Pedro fala: Deus não o permita, Senhor, isso jamais te acontecerá. O apego. Aí Pedro mostra nós, quando a gente vê um ente querido doente. No caso de Jesus, ele estava saudável. Né? Ele estava saudável e tinha consciência de que a morte dele não se daria por uma deficiência física, né? Por uma doença, uma falência do corpo. Ele seria morto, mas não morreria de morte natural. E aí onde Jesus vai lá e fala: afasta-te de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Aqui, por que Jesus utilizou esse termo, Satanás? Não, era bem incisivo, né? Ele precisava de uma palavra de força. E qual era a palavra de força e de ordem que faria com que o discípulo dele tivesse um choque de realidade? Satanás representava a tentação, o erro, o que era contrário a Deus. Naquela época era bem comum utilizar essa palavra, né? Satanás. É como se Jesus dissesse assim: tu estás sendo influenciado para que a palavra de Deus não se cumpra. Então, tu não serves para estar comigo. Por isso que ele usa a palavra de força para que Pedro pensasse melhor. E quando ele fala aqui, né? Tu me serves de pedra. Quem seria a pedra? Pedro é a pedra. Porque Pedro vem dessa mesma ideia, ele faz uma troca, né? Porque ele diz também que Pedro seria a base, porque Pedro era o mais sensato. Então, se ele representava a sensatez e hoje estava falando aquilo, então ele já não era mais a base, ele já era um empecilho, um tropeço. Quando Jesus fala dessa forma firme, né? E aí ele vai e faz fala de uma forma que o Espiritismo hoje convida a gente o tempo inteiro. Não pensar, a gente, na maioria das vezes, vive de forma a não pensar nas coisas de Deus. A gente vive, na maioria das vezes, de forma a acreditar que só existe essa vida do agora. E por isso a gente se perde muito nas coisas do agora. Por isso a gente se perde muito em coisas fúteis, coisas vãs, em discussões bobas, que às vezes, se você for analisar, você está discutindo com uma pessoa que pensa exatamente como você, mas por uma palavra mal empregada, termina numa discussão. Termina numa inimizade, quando no fundo, aquelas duas pessoas pensam da mesma forma. Mas porque você não falou exatamente como eu queria, você já é meu inimigo. Então, por quê? Porque a gente está pensando no agora, no momento, a gente está muito envolvido no descontrole das emoções. E quando Jesus fala para a gente não pensar, né? A gente pensar nas coisas de Deus. Quando a gente não pensa nas coisas de Deus e sim nas dos homens, a gente fica vivendo da forma que a gente vê a maioria viver. Na vida fácil, né? na valorização das coisas banais e deixando de lado o que realmente é a nossa base, o que realmente é essencial. Então era isso que Jesus chamava a atenção de Pedro. Se eu já te falei lá atrás, né? Como se dissesse assim, se eu já te falei lá atrás que a palavra de Deus precisava ser cumprida, como é que tu me diz uma coisa dessa? E aqui, aqui ele já traz Mateus, né? Mateus capítulo 16, versículo 21. O próximo já é Mateus 17. Por isso que eu digo que ele vai relembrando, mas aqui é uma sequência do anterior. Depois daquela fala lá de Pedro com Jesus, ele já tinha saído, né, peregrinando, porque ele precisava se expor. Jesus precisava se expor para mostrar o seu poder, né, a sua unicidade com Deus e também o seu exemplo. Porque ele tem uma passagem do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo,
que aborda uma reflexão da Bíblia, em que Jesus ele fala que ele tinha ainda muitas pessoas a curar e muitos espíritos a expulsar. Então, por isso que ele precisava sair, ele precisava ir peregrinar, porque mais adiante ele iria sofrer nas mãos dos sacerdotes e dos senadores. Aqui, Jesus já foi um momento que ele foi entregue nas mãos dos homens. Quando ele fala, o Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão morte e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Isso aqui Jesus falava com os seus discípulos. Mas aí eu trouxe a imagem dele sendo apresentado. Aqui é aquele momento em que os guardas apresentam Jesus o Nazareno. Lembra que os filhos já abordam, né? Aqui do lado está a igreja, né? E do outro lado a guarda e a população. E aqui, outro fato que a gente pode analisar aqui nessa fala de Jesus. Ele não fala o Filho de Deus será entregue aos homens. Ele fala o Filho do Homem. Porque o que foi entregue aos homens foi o corpo de Jesus. O que sofreu, o que foi flagelado, foi o corpo. A gente tem consciência disso. A gente até tempos atrás não tinha. Eu mesmo, não sei vocês, mas eu chorava toda vez que assistia o filme na Sexta-feira da Paixão. Chorava para me acabar, porque eu acreditava veemente naquele sofrimento e toda vez que eu via me doía. Só que hoje a gente vê que não tem necessidade de a gente ficar repetindo aquilo ali o tempo inteiro. E também a gente sabe que o que sofreu foi o corpo e que aquilo ali, para a gente hoje, a gente tem que pegar como uma representação e não ficar relembrando, mas pegar de que forma Jesus sofreu, suportou até o último minuto, mas em momento algum ele se arrependeu de ter vindo. Em momento algum na cruz, a gente na Bíblia, né, que é os escritos que a gente tem, a gente vê trechos de que Jesus se arrependeu de ter dado a sua vida por a gente, mesmo a gente lá naquela época se comportando com ingratidão, com negação, né? Então, quando ele fala que o Filho do Homem tem que ser entregue, por que tem que ser entregue? Para que a lei de Deus fosse cumprida. Para que ele desse o exemplo máximo, que era suportar o sofrimento com resignação. E sem falar na imortalização do ensinamento dele, né? Porque por que mataram um homem? Hoje a gente se pergunta, por que aquele povo naquela época não se perguntou também? Por que mataram um homem que não levantou a espada para ninguém, simplesmente curou e expulsou demônios? Eu acho que matar Jesus foi como se tivesse, sabe aquela semente daquela planta dentro de leão, que o vento leva e sai? Uma coisa meio para cumprir. Exato. Matou, por que matar? E é como se naquele momento Jesus morreu, as sementes foram levadas e foram tocadas nos corações certos. É tanto que a mensagem dele foi imortalizada, né? Ainda mais despertou a curiosidade do povo, né? Exato. Porque ele foi crucificado. Crucificado e escandalizado. Porque quando Jesus é posto em cima de um palco para ser escolhido entre ele e o maior ladrão da época ali, né? Que todo mundo, a maioria das pessoas temiam Barrabás. Como é que foi um ato de blasfêmia? Aí é um protesto errado. Não é? Escolham. Por que mandar escolher? Porque aquele povo daquela época pensava como a gente hoje, no agora. Não pensava no amanhã, no futuro. Pensava no momento. Barrabás vai dar para a gente agora, digamos assim, os prazeres mundanos que o povo daquela época estava preso nisso aí. E Jesus pregava o quê? O silêncio, a paz, a harmonia, a doação.
a peregrinação, o fazer sem nada cobrar. É semelhante, por exemplo, se a gente for comparar, não dizendo, meu Deus, que nós somos melhores que ninguém, mas o Espiritismo, que não cobra nada, tudo é de graça, e é visto como o rei da sociedade, enquanto que as outras que ostentam, muitas religiões ostentam vaidade, hipocrisia, está aí, lotadas, né? Por quê? Porque a gente, assim, vai para algo mais profundo. Aí vai o que Raul Teixeira fala, né? Que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Está pensando que é fácil chegar aqui e olhar no espelho e ver que a gente não é o rostinho bonito que a gente vê todo dia, ou que a gente pinta para ficar, né? Então não é fácil. Então naquela época era difícil, assim como hoje a gente está ainda tentando. Essa imagem aqui foi aquele momento em que Jesus é identificado, né? Representa aquele momento. E aqui, mais uma vez, Jesus fala. Esse trecho de Mateus, capítulo 20, eles colocaram após, mas se a gente for pegar a sequência, né? Esse trecho era para ter vindo antes. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. A gente lembra na Bíblia que os gentios eram uma representação de pessoas ruins, né? E a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Jesus falava isso tudo, e o povo acho que pensava que era uma historinha. Para se ver a mente infantil que o povo da época era. Porque mesmo falando isso tudo, a gente percebe que muitos discípulos e muitas pessoas envolvidas ali com eles ainda digamos assim, tentaram se rebelar quando Jesus foi pego. Foi o caso de Pedro, que pegou a espada, que nesse momento aqui, que o soldado vai para pegar Jesus, Pedro tenta atingir com a espada. Pedro tenta atingir com a espada. E aí onde Jesus reclama, né? Que quem fere pela espada será ferido. E que ele deixasse que as escrituras se cumprissem. Então aqui, mais uma vez, Jesus vai e fala com todas as letras que o Filho do Homem seria entregue aos príncipes, né, dos sacerdotes. Quem era o príncipe dos sacerdotes, no caso? Porque naquela época, assim como hoje, tinha a representação maior da igreja, tinha a representação maior do rei, né, na região, e Jesus seria julgado por essas duas instâncias, para ressuscitar o terceiro dia. E aí depois que Jesus é pego, né, depois que o tiverem, continua, depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta e não entendiam o que eles lhe diziam. É como eu falei, a mente era infantil, eram crianças espirituais ali. Mas como os espíritos falam para a gente o tempo todo, principalmente nas reuniões mediúnicas, não importa se aqueles espíritos que estão ali ouvindo não compreendem tudo, mas no mínimo uma palavra que fica internalizada, mais adiante levaram eles à compreensão do todo da mensagem. Porque aos poucos, eu acho que por isso que Jesus falava o tempo inteiro. O tempo inteiro, em cada oportunidade que ele tinha, ele estava lembrando. O Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem vai ser julgado e ressuscitará no terceiro dia. Então, se ele não falasse aquilo o tempo inteiro, os discípulos não iriam internalizar e compreender quando realmente a hora chegasse. Engraçado, tem as imagens que a gente encontra, né, das pinturas representando Jesus, é sempre assim, com o mar ao fundo, pedras, e eles reunidos
no alto. E tudo isso aqui tem significado. Está lá retratado e aí eles vão e fazem os desenhos baseados no que está escrito. Então, o mar das nossas ilusões, o mar das nossas aflições, as pedras, os obstáculos da nossa vida, mas a gente está acima de tudo. O incrível é isso, como eles se colocam, a gente aqui, ó, a gente pode estar acima dos obstáculos e deixar as nossas ilusões de lado. Cada imagem tem um significado. Eu gosto tanto de observar esses elementos quanto ler a história. E aí, mais adiante, Jesus já vai falar já da Páscoa. A gente sabe que a Páscoa, antes da morte de Cristo, já era celebrada porque a Páscoa era algo do judaísmo, né? E aí ele vai falar que a Páscoa vai significar a renovação. A Páscoa se fará daqui a 2 dias. Isso foi antes dele, isso aqui foi quando ele já estava prevendo. E que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Entraram a consultar-se mutuamente, à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Aqui Jesus conversava com seus discípulos, e Kardec traz esse trecho lá, e aqui mais adiante já é o momento em que já entra uma conversa entre os soldados, que eles chegam já pensando numa forma de pegar Jesus. E aí, entre esses soldados, eles diziam que era necessário que não fosse durante uma festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Então, eles precisavam ser sutil. Como foi que pegaram Jesus? Quando Jesus estava recluso lá no monte, não foi assim? Eles estavam com os discípulos reunidos e chegam os soldados com Judas e diz para ele, aquele é Jesus. Exatamente. E aí ele vai e beija no rosto e apresenta quem é Jesus. Então, se fosse no meio do povo, no meio das pregações de Jesus, será que eles teriam conseguido? Eu acho que o povo teria se rebelado. Teria tido, digamos assim, teria tomado uma proporção maior, porque o povo iria sair em defesa daquele que estavam ajudando eles. Então eles planejavam fazer na calada da noite. Eu me lembrei disso aqui quando eu vi, né? A morte de Chico. Quando ele morreu, ele dizia que queria morrer num dia de festa. Se vê o contrário, para que a morte dele fosse ofuscada pela alegria e que não houvesse tumulto de choro. E que dia foi que Chico morreu? No dia que o Brasil foi pentacampeão. As ruas estavam em festa e Chico desencarnou em paz. Sem as pessoas estarem puxando ele para continuar ali, porque era necessário se cumprir. E ele tinha merecimento para isso. Imagina Jesus. Sofreu porque era necessário, né? Uma previsão de Chico, né? Hã? Uma previsão que Chico fez, né? Exato. Aí uma previsão, se a gente for analisar, né? Chico previu que ele ia morrer num dia de festa. E ele morreu realmente num dia de festa, mas não sabia dizer qual seria a festa, qual tipo de festa, Nem quando seria. ou quando seria. É tanto que ele teve aquela época que ele melhorou, aí todo mundo focou na Copa do Mundo. No que focou na Copa do Mundo, Chico desencarnou. A alegria completa, assim, de tudo, né? Exato. O Brasil estava em festa. Chico desencarnou no dia 30. Tiraram a atenção dele, né? Foi todo mundo para a atenção para a Copa. Exato, para comemorar o que ele tinha E daquelas previsões de Jesus ali, o povo só veio cair na real de uma só. Porque viu acontecer tudo aquilo. O pessoal só veio a cair na real a de que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Sim. Porque quando o pessoal viu todas acontecer,
daí diante porque vieram ter interesse no corpo de Jesus, né? Exato, é tanto que as pessoas fizeram vigília, né? É. Fizeram vigília, que quando Jesus aparece no meio deles na igreja, eles estavam em vigília. E aqui outro ponto aqui. Alguns fariseus vieram dizer-lhe, vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer dar-te a morte. Nessa época aqui, alguns fariseus já tinham conquistado a simpatia, o mestre já tinha conquistado a simpatia de alguns fariseus. Ao ponto de alguns fariseus irem na frente avisar a Jesus que Herodes estava chegando para matá-lo. E aí Jesus responde, ide dizer a essa raposa, ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã, no terceiro dia serei consumado. Olha o poder, né, de previsão que Jesus tinha e merecimento, porque se ele dizia isso, ele tinha, como é que eu posso dizer, ele tinha consciência de que aquilo ali era o desejo de Deus, né, o desejo do Pai, que ele estava a serviço do Pai. E aí ele vai contar e fala que só no terceiro dia, e aí ele consegue, mesmo assim, né, mesmo sabendo que a morte já estava à sua porta, eles cumprem exatamente como foi, e as escrituras foram cumpridas. E aí a gente vai analisar aqui o seguinte. Em todos os momentos que Jesus previu, né, entre os seus discípulos, tudo que iria lhe acontecer, ele em momento algum mostrou medo, mostrou desespero, mostrou insatisfação. Ele se mostrava realmente como um instrumento. Ele dava exemplo de como a gente deveria se portar diante das coisas que poderiam nos acontecer. Jesus tinha ciência de tudo que aconteceria. A gente, nas nossas vidas, na maioria das vezes, não temos. Às vezes a gente tem assim, uma ideia, de acordo com as escolhas que a gente vem fazendo, a gente já imagina, isso assim pode acontecer. Mesmo assim, como eu falei antes, pode mudar. A qualquer instante, qualquer pensamento diferente ou postura diferente que a gente tenha, tudo na nossa vida pode mudar. Tanto para o bem quanto para o mal. Depende do nosso comportamento. E a gente deve se basear exatamente na forma que Jesus se portava, né? No exemplo que Jesus trazia quando ele esteve aqui entre a gente no corpo de carne. A gente sabe do poder que ele tinha, né, do espírito elevado que ele era, mas ele também deixava claro o tempo inteiro que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. E também ele convidava a gente a dizer, a tomar consciência de que a gente tinha o potencial da perfeição, assim como ele. Quando ele fala que a gente pode fazer tudo, ele está dizendo claramente que a gente tem os potenciais da perfeição. Então a gente deve se colocar como instrumento divino na terra. Aqui a ilustração, né, de quando Jesus acalma a tempestade. Eu achei engraçado essa imagem, que o bonequinho pede para parar e fazer silêncio, né? Aqui nessa imagem também a gente pode perceber, assim como em todos os outros trechos que a gente já viu aí atrás, a relação de confiança que Jesus tinha para com Deus e a relação de confiança que ele pedia dos espíritos para com ele. Porque quando ele chegava para os espíritos e lá no episódio do lunático, ó raça incrédula, até quando estarei entre vós? Era como se ele chamasse a atenção para quê? Para dizer assim, que eu ensino o tempo inteiro e vocês nunca aprendem. Já falei também que é necessário ter fé
para que consiga fazer, executar as ações. E vocês ainda não confiam no poder que tem, no poder que eu mostrei para vocês que vocês têm. Então, quando Jesus leva a gente a refletir dessa forma, e quando ele chegava, acalmava a tempestade, andava sobre as águas, fazia tantos outros milagres como traz na Bíblia, ele mostra a confiança que ele tinha na sintonia para com Deus. A entrega também de Jesus para que todas as escrituras fossem cumpridas, todas as vontades de Deus. Ele se entregava totalmente, sem reservas, como bom instrumento, né? Como o diamante lapidado que Jesus já era. E também a questão da sintonia. A sintonia que Jesus tinha para com Deus, ao ponto dele dizer, eu e o Pai somos um, né? Ele dizia que eu e o Pai somos um. E também falava que ele era o caminho, né? E que ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, quando ele dizia isso, ele mostrava que ele tinha sintonia com Deus. E era isso que ele pedia dos discípulos na época, quando ele fazia as previsões. Ele previa, né, todas as coisas que iriam acontecer, e se os Espíritos se conectassem melhor com o que Jesus estava falando, teriam compreendido mais rápido. E daí, a gente se pergunta hoje, a nossa sintonia, como está? A minha não está boa, não. Não sei de vocês. A gente oscila de uma forma tão grande, a gente se envolve tão de um jeito nas situações corriqueiras ali no nosso dia a dia, que isso atrapalha completamente. A gente fica assim como um elástico, né? E aí por isso que a gente não consegue estar bem o tempo todo, porque a gente fica se preocupando com muitas coisas externas e não olha para aquele trecho que Jesus fala lá dos lírios dos campos, que não se preocupavam com o amanhã, porque sabia que Deus os vestiria novamente. Então a gente não consegue, a gente fica nessa ansiedade de viver o futuro e fica lembrando do passado, e o presente vai se perdendo e a gente não constrói um amanhã diferente, porque fica preso no hoje, nas coisas dos homens. E aí aqui, ó, eu fiz essa última imagem, porque esse aqui é o momento em que Jesus aparece no meio deles na igreja, quando eles estão em vigília. Quando Jesus aparece lá, é que ó, pela fisionomia desenhada aqui deles, é que a gente vê que, como o Irmão falou, eles caíram na real de que realmente se cumpriam as escrituras. Jesus sofreu daquela forma, mas de fato ressuscitou o terceiro dia. E veio para com eles mostrar que a lei de Deus foi cumprida e que eles também contribuíram para isso. E a gente aí a gente vai lá e lembra de Pobrezinho de Tomé. A gente é tão material ainda que a gente ainda está nos tomés da vida. Só acredita quando as coisas realmente acontecem. A vida está mostrando para a gente sinais o tempo inteiro das possíveis coisas que podem acontecer na vida da gente, mas a gente vai protelando. E só acredita quando de fato acontece. Por hoje é só.